Graças a paz, irmãos. Que bênção, né? Você está feliz com Jesus? Amém. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, né, irmãos? Mesmo não merecendo, mesmo não sendo digno da companhia do Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, tem olhado por cada um de nós e tem nos abençoado, nossa família, nossas vidas. E eu estou muito feliz, irmãos. Antes da gente ir para a palavra aqui, gostaria de agradecer algumas pessoas que ontem teve a nossa Juban, né? Teve uma galera que estava aí com a gente, a galera estava em peso lá. Queria agradecer os pais que têm investido nos seus filhos, mandado seus filhos, né, para estar conosco ouvindo a palavra. Foi uma verdadeira festa, né, Júnior? Foi uma bênção. Podemos ali passar um bom tempo louvando o Senhor. Quero agradecer a irmã Joiciane, a irmã Vasti, o pastor, que estavam lá passando toda a energia para a gente lá, né? E foi muito bom, irmãos, né? Foi muito bom ver aquele número, tinha quase 200 jovens, né? Cerca de 180 jovens, mais ou menos. Adorando o Senhor, enche o nosso coração de alegria e de esperança, né? No futuro da igreja, no futuro do povo de Deus. Porque nós sabemos, né, irmãos, quando falta jovem, o futuro da igreja fica comprometido. E nós temos que clamar por novos convertidos, pessoas que cheguem para fazer a obra do Senhor e dar continuidade. Amém, irmãos? Então fica aqui meu agradecimento. Quero pedir, irmãos, que você esteja abrindo sua Bíblia comigo lá em Mateus 11. Mateus 11. Nós vamos ler do 28 ao 30. Ah, irmãos, eu esqueci de falar, eu estou contente também porque a minha sogra está aqui hoje, nos visitando, né? E eu não vejo graça em piada de sogra, porque a minha é uma bênção, né? Então, quando conta piada de sogra para mim, não faz sentido nenhum. Minha sogra é uma bênção de Deus na minha vida. Primeiro porque deu minha esposa, né? Que é o maior amor da minha vida, e porque ela é muito boa para mim. E eu estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente, viu? Venha mais vezes, tá bom? Acharam aí, irmãos? O tema da nossa meditação dessa noite é descanse no Senhor. A palavra do Senhor diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pela tua infinita misericórdia e graça sobre nossas vidas, Pai Santo. Neste momento estamos diante da tua palavra, Pai. Venha quebrantar nossos corações, ó Deus. Venha, Senhor, quebrantar nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que venhamos acolher a tua palavra, Pai, e que ela venha gerar fruto em nossas vidas. Senhor, nos liberta de toda cegueira espiritual, nos liberta de todo orgulho humano, Senhor. Nos desarma, Pai, para que a gente consiga perceber, ó Deus, o quanto dependemos de Ti, o quanto precisamos de Ti em nossas vidas, ó Deus. Sem o Senhor não somos nada, Pai. Sem o Senhor estamos perdidos, sem direção, sem rumo, sem saber para onde ir. Portanto, nessa noite clamamos, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua orientação e por este quebrantamento, Pai, que nos inclina a Ti, Senhor. Nós clamamos e Te louvamos em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nesta noite. Amém. Descanse no Senhor. O tema da nossa meditação. Irmãos, vivemos em um mundo de inquietação. É difícil descansar no mundo em que vivemos. Se pensarmos no nosso dia a dia, na forma que o sistema é feito para a gente sobreviver, é possível descansar sempre que queremos? Não. Né? Você tem que estar sempre se mexendo, correndo atrás dos seus objetivos, para cuidar da sua família, cuidar dos seus compromissos. E na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Vivemos em um mundo que a palavra diz que é dominado pelo mal, que é dominado pelo maligno. Num mundo assim, irmãos, nós não podemos descansar a nossa alma fora do Senhor. Não há descanso para aqueles que amam a Deus no mundo contaminado pelo pecado fora do Senhor. Isso é impossível. Não vamos achar paz, descanso para a nossa alma, tirar essa inquietude do nosso coração fora de Deus. Não dá para fazer isso, irmãos. E as pessoas que vivem fora dessa compreensão e não ainda renderam suas vidas ao senhorio do Senhor Jesus Cristo,
elas não compreendem isso e procuram descanso em momentos de lazer, em coisas passageiras que vão dar aquela sensação de descanso e prazer momentâneo. Mas quando essa pessoa repousa a cabeça sobre o travesseiro, ela sabe de verdade aquilo que traz inquietação para sua alma e tristeza para o seu coração. Como que eu sei disso, irmãos? Porque um dia eu fui assim. Até encontrar Cristo, eu procurava alegria em coisas passageiras, em momentos, amizades, coisas que me traziam alguma sensação ali naquela hora de prazer e alegria, e logo aquilo passava. Mas quando Jesus veio para a minha vida, eu descobri aonde estava o meu descanso verdadeiro. Quando eu aceitei Cristo, quando eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, eu descobri aonde estava o descanso que a minha alma tanto procurava. E esse texto que nós lemos, irmãos, nós podemos perceber que a maior bênção que temos para os nossos dias é descansar no Senhor. Independente da situação que estivermos passando, independente da luta que estivermos enfrentando e o momento a qual a vida propôs para nós, se temos Jesus Cristo, temos tudo, irmãos. Se temos Cristo presente em nossa vida, temos tudo. Podemos passar pelas mais diversas situações que vamos perceber Cristo conosco. Agora, quando não há Cristo, quando não há essa compreensão, essa confiança, esse entendimento, tudo se torna difícil demais. Casamento nenhum suporta nenhuma crise fora de Jesus. Vida nenhuma estrutura humana é capaz de suportar algo fora de Cristo. Logo vamos correr para coisas que tragam essa sensação de paz e de descanso. E coisas fora de Jesus, fora de Cristo e da sua palavra. E isso é um perigo, irmãos. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler de Mateus 11, Cristo está fazendo um convite. E esse convite que ele está fazendo é para aqueles que por alguma razão se encontram cansados e sobrecarregados. Cristo olha para esse grupo de pessoas, percebe esse cansaço. Perceba que não é um cansaço comum, irmão. Cristo aqui não está falando do cansaço físico. O cansaço físico, uma noite de sono bem dormida, aquela que você não fica acordando direto quando não tem criança pequena em casa, e você consegue dormir bem, já revigora. Você já acorda, né? Opa, hoje o dia vai ser produtivo. Não é esse tipo de cansaço que Cristo está falando. Mas é o cansaço da alma, irmãos. É o cansaço que traz tristeza, o cansaço da insatisfação, o cansaço de falta de contentamento. Que você olha para a sua vida, você tem aquele peso do pecado, de culpa, mas você não se contenta com nada. A vida é sem graça. Não tem graça, eu não consigo... Por mais que eu me esforce para conquistar coisas que eu quero, eu não consigo achar prazer em nada do que eu tenho. E é este cansaço, irmãos. E nós sabemos que a vida ela vai trazendo dificuldades para nós que tem essa capacidade de nos cansar. Aqui, Cristo é muito específico e a palavra ela é muito clara, irmãos. Está falando de um cansaço espiritual, onde esse povo é submetido a coisas que eles são incapazes de cumprir. Não é um cansaço comum. É um povo que já tem dificuldade ali para fazer os seus sacrifícios, para estar em comunhão com Deus, por conta do sistema que existe ali na época. Já tinha a venda casada, onde o sacrifício era vendido no templo. E ali já era difícil para um pai de família conseguir comprar ali um passarinho para dar de sacrifício. E como se não bastasse, o povo tinha consciência do seu pecado. O povo sabia que estava em pecado, que precisava fazer isso para ter comunhão com Deus. Fora isso, irmãos, é o peso da lei que era colocado sobre este povo. Então, imagina essa situação. Nós sabemos que quando nós caminhamos, irmãos, fora de Cristo, sem ter Cristo como Senhor da nossa vida, esse caminho ele se torna difícil e perigoso. Não tem como percorrer o caminho da vida sem ter frustrações, sem ter momentos que tragam tristeza para o nosso coração, mesmo andando com Cristo. Agora você imagina fora dessa comunhão com Cristo, o que a vida nos reserva. Não é verdade? Portanto, irmãos, não há dúvida de que em Cristo nós conseguimos ter as nossas tristezas e dores amenizadas. Isso não há dúvida. E Cristo, ele contempla tudo e todos.
quando acaba o argumento, vem aquela frase: Cristo sabe de todas as coisas, né? Realmente ele sabe, isso é verdade. Só que ele só participa daquilo que ele é convidado a participar. Eu quero Cristo presente na minha vida. Esse desejo de querer Cristo e essa busca faz com que ele esteja presente. Agora, se eu não quero, se eu não desejo, ele não vai estar. Simples assim, irmãos. Se eu desejo a presença de Deus, se eu quero comunhão com Cristo, se eu busco essa companhia para levar a minha vida guiado por Ele, Ele vai se fazer presente. Se não, Ele não vai se fazer presente. Portanto, é importante, irmãos, entendermos isso para que a gente viva uma vida mais tranquila, mais leve, não ausente de tristezas e dor, mas uma vida onde nós conseguimos viver guiados pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo. Amém, irmãos? E o que tem causado cansaço na alma, na sua vida, o que tem feito você se desgastar ao ponto de ficar triste, ao ponto de querer desistir, ao ponto de não querer mais saber de Deus ou até mesmo desistir da situação que você está enfrentando? Tem situações que nos desgastam, né, irmão? Você luta, luta, luta por uma situação e aquela situação não vai embora e aquilo vai te cansando, aquilo vai te frustrando e você abre mão, você aprende a conviver com aquilo. Quando a vontade de Deus era que você vencesse aquele obstáculo, que você passasse por cima daquilo, para a glória e honra do Senhor. Trabalho, irmão, será o seu trabalho, relações pessoais, faculdade, escola, namoro, casamento, algo que você gostaria de ter e não tem, e pode ser até impossível de você alcançar. Essas coisas podem nos ferir ao ponto de trazer frustração, desgaste e tristeza, se não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Como eu disse antes, irmãos, a origem do cansaço dessas pessoas a quem Cristo se dirige, registrado aqui nas palavras de Mateus, é espiritual. Porém, coisas que acontecem na nossa vida espiritual podem refletir no físico. E são percebidas no físico, não é verdade? Na maneira que nós nos portamos, na maneira com a qual nós vivemos a vida. Você olha para uma pessoa e você vê que a pessoa não está legal. Agora, quando a pessoa está bem, você olha para ela e você percebe, esse irmão está bem. Isso é óbvio, isso é claro. E é difícil, irmãos, estarmos bem fora de Jesus. Podemos ter momentos alegres, momentos, né? Aquela imagem externa de que estamos bem, mas o nosso coração lá dentro está ferido, machucado, precisando ser tratado. Não há dúvida de que o nosso maior fardo, irmãos, e o maior peso que carregamos é o fardo do pecado. Não há dúvida. O pecado por si só já nos traz esse peso na nossa consciência de culpa, de afastamento de Deus, de estar longe de Deus, de não conseguir fazer nada certo, de não dominar a nossa carne, de não ter desejo nas coisas de Deus. O pecado, ele já faz isso. Ele estraga tudo aquilo que Deus criou perfeito. O pecado, ele tem esse potencial de destruir tudo aquilo que Deus criou e toda a vontade de Deus na minha e na sua vida. Desse pecado, se deriva todas as outras desgraças que acontecem na vida do ser humano. Longe de Deus. Quando estamos longe do Senhor, irmãos, estamos submissos ao pecado. Estamos vivendo de mão dadas com o pecado. Portanto, não espere que coisas boas vão acontecer em sua vida se você não se entregou ao senhorio de Jesus Cristo. Não tem como coisas boas acontecerem longe do Senhor, fora do Senhor. Tem aquela música que nós cantamos que diz assim, né? Perdão, porque muitas vezes procuro em vão o que só encontro em Ti. Quantas vezes não fazemos isso, irmãos? Procuramos fora de Deus aquilo que só Ele pode dar. Enquanto não entendemos isso, ficamos lá no mundo, batendo cabeça. E aqui, irmãos, a vontade de Deus é passar esse fardo leve. Diríamos um fardo mais fácil de carregar. Ao peso do pecado, essas pessoas aqui a quem Jesus se dirige, está carregando o peso do pecado. Já estão com essa consciência pesada. E aí vem uma carga extra, irmãos. A carga da lei, o peso da lei. As pessoas estão na lona, com a sua consciência de pecado. Aí vem os grupos religiosos, né, aqui nessa época, principalmente os escribas e fariseus, e fazem assim, ó, despejam cerca de 600 outras leis em cima desse povo. Estudiosos estimam, tá, irmãos, que são 600 e poucas leis. Vamos arredondar para 600.
613, né? Não tem um número exato, mas cerca de 600 para... Irmãos, vamos ser sinceros, nem de 10 a gente dá conta. Agora, quem dá conta de 600 leis? E entre elas, sabe qual que estava lá? Que eu dei uma olhada? Comer sem lavar a mão. Se você comer sem lavar a mão, você não é digno de salvação. Irmãos, isso aqui não são coisas assim que é só uma lei, mas isso implica em salvação. Você já imaginou você esquecer um dia de comer um pãozinho lá? Às vezes no trabalho, né, que a gente belisca alguma coisa, as máquinas estão lá funcionando e aí você come alguma coisa lá. Ih, meu Deus, esqueci de lavar a mão. Perdi a salvação. Quem dá conta disso, irmãos? Né? Se nem 10 nós somos capazes de decorar e observar como Deus requer, imagina 600 e poucas leis. Você decorar e observar cada uma delas. Irmãos, lá em Atos 15, versículo 10, diz assim: Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós. Contexto desse versículo: Paulo, Barnabé, Pedro está tendo uma discussão com alguns desses grupos fariseus a respeito da circuncisão. Alguns gentios tinham se convertido e eles queriam que esses gentios passassem pelo rito da circuncisão para ter a sua salvação comprovada. Isso aqui, irmãos, é um exemplo para nós de que nós podemos, em nome de Deus, cobrar das pessoas aquilo que Deus não cobrou. Colocar fardos pesados em cima da pessoa. A pessoa chega na igreja quebrada, arrebentada, precisando de uma reconciliação com Deus. Aí a gente fala, não, peraí. Tem que ir, às vezes endividada, sem condições de contribuir com a obra, não. Você tem que dar o dízimo, dá o restante aí. Rapa a carteira. Dá o restante, está faltando. E Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar. Deus não faz isso, irmão. Não. Deus, Ele nos faz ter a consciência de que abençoamos porque somos abençoados. Não abençoamos para receber nada em troca. Deus, Ele nos liberta, tira as escamas dos nossos olhos e faz a gente contribuir com amor. Porque somos abençoados, porque Ele já nos deu. E não estamos só devolvendo. Na verdade, não é nada nosso. Quem aqui trouxe alguma coisa para esse mundo? Ninguém, não é, irmãos? Então tudo é do Senhor. Estamos devolvendo a Ele por amor à obra. Agora, quando fazemos assim, exigimos coisas de pessoas que ainda não compreenderam a graça do Senhor, estamos justamente sobrecarregando essas pessoas, colocando mais peso, ao invés de mostrar o fardo leve de Cristo, aquilo que Jesus de fato prometeu. E esse debate aqui, os irmãos defendem, depois você pode continuar lendo o contexto lá de Atos 15, e você vai ver que os irmãos chegam na conclusão que é a graça de Cristo que salva, que purifica o coração. Você não precisa se judaizar, você não precisa de ritos, costumes, leis que o próprio Deus não exigiu. E observe que o problema não é a lei, irmãos, a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus, ela faz a gente perceber o erro, ela aponta para o erro. Sem a lei, a gente não tem referência daquilo que é correto diante de Deus. O problema aqui é o mau uso da lei, é o legalismo. Sabe, é você querer colocar peso nas pessoas, cobrar coisas que nem você mesmo é capaz de cumprir. É isso que vemos muitas vezes por aí. E não é essa a vontade de Deus, irmãos. Então, o contexto que nós vemos aqui são pessoas com peso e consciência de pecado, sendo sobrecarregadas pelo mau uso da lei. E Cristo vem oferecendo um fardo diferente, leve, fácil de ser carregado. É o que Ele oferece para nós nessa noite, irmãos. Um fardo leve. Um fardo que nós podemos suportar, podemos carregar. Lógico que Jesus não está nos oferecendo independência. Jesus não está nos oferecendo liberdade ao ponto de vivermos a nossa vida da maneira que queremos. Não é isso. Mas Ele está nos oferecendo um fardo diferente daquele que muitos tentam nos oferecer para ter comunhão com Deus, para buscar justificação por si próprio, para merecer a salvação. Algo que nós nunca vamos merecer, irmãos. É a graça de Deus que nos dá isso. E isso deve encher o nosso coração de alegria.
Isso deve fazer a gente, louvar o Senhor com empolgação, com alegria, com gratidão, porque é um favor que eu não sou capaz de pagar e sei que não vou perder, porque foi Deus que me deu em Jesus Cristo. Na cruz, eu fui justificado e ganhei esse favor de Deus. Mas para eu ter isso, eu preciso estar em submissão e confiança na pessoa de Cristo Jesus. Se eu não confiar em Cristo, a minha vida, isso não significa nada. Isso só tem validade quando eu coloco minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Diante disso aqui, irmãos, que nós conversamos até agora, a pergunta é: o que eu preciso fazer para achar descanso para minha alma, para achar paz, esse descanso que Cristo me promete diante de coisas que me cansam? O próprio texto que lemos, Jesus Cristo, ele nos dá dicas do que fazer para alcançar essa paz. Primeiro, irmãos, ir a Cristo. Para alcançar a paz que Cristo nos promete, precisamos primeiro ir a Cristo. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira atitude a ser feito é ir até em Jesus Cristo, irmãos. Não há outro caminho a não ser Jesus. Fora de Jesus não há descanso, como falamos no início. E muitas vezes, irmãos, nós não percebemos, mas o convite de Cristo é feito justamente pela situação que nos causa tristeza e dor e cansaço. Muitas vezes estamos vivendo uma situação que perdura na nossa vida para a gente chegar mais perto de Deus. Às vezes essa situação aí que está te causando dor e tristeza, que está fazendo você se entristecer e muitas vezes até desistir, é Cristo falando para você: vem para mais perto, chega mais perto, vinde, que eu vou tirar esse fardo de você, mas você precisa vir para mais perto. Há situações que causam esse desgaste e esse sofrimento no nosso coração para nos quebrantar, irmãos. Mas ao invés disso, eu endureço o meu coração e vou para mais longe. Há o efeito contrário. As coisas não estão indo bem na minha vida, Deus não está comigo, está tudo dando errado, então eu não quero mais saber. E a gente vai se afastando mais. Quando, na verdade, nós temos que entender isso como convite de Cristo. Você está cansado, você está sofrendo, está passando por uma situação difícil? Vem para mais perto de mim que eu vou aliviar seu fardo. Vem para mais perto, chega mais perto. Creia em mim, busque, ore, clame e eu vou te ajudar. Muitas vezes são essas situações que está lá o convite de Cristo. Vinde a mim. Está difícil no trabalho? Vinde a mim. Está difícil em casa? Vinde a mim. Está difícil no casamento? Vinde a mim. Está difícil com os filhos? Vinde a mim. Só não pare, irmão. Só não desista. Mas se aproxime do Senhor. É essa a vontade dele. Assim, nós seremos alcançados em nossas necessidades e vamos experimentar o fardo leve que Cristo nos prometeu. Só indo até Ele, só indo na direção dEle, se entregando a Ele e confiando nele. Não é a vontade de Deus, irmãos, que vivamos uma vida de peso, difícil de andar com Deus. Não é da vontade dEle. A vontade dEle é que tenhamos uma vida abundante, uma vida boa, agradável, não só para, vamos dizer assim, viver de modo agradável para nós, mas para a honra e glória do Senhor. Essa vida deve glorificar a Cristo. Não é a vontade de Deus que Ele veja seus filhos andando pela terra triste, esmorecidos, revoltados, reclamando, murmurando. Deus nos fez, irmão, Deus nos chamou para ser um povo vitorioso, para ser um povo que vence, para ser um povo corajoso, um povo que vê a situação e enfrenta. Um povo que olha para a dificuldade e fala: não, vamos clamar, vamos orar, vamos chegar perto de Jesus, porque Jesus está falando: vinde a mim. Traz esse fardo pesado até a mim que eu resolvo. Amém, irmãos? E tudo isso para a glória de Deus. Certamente, Cristo não está nos prometendo uma vida sem dificuldade, com ausência de tristeza e dor. Ele não está nos prometendo isso. Às vezes você pode me entender errado e achar que o que eu estou falando aqui é que Cristo ele vai tirar toda a dificuldade da sua vida. Não é assim, irmãos.
Basta olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que homens aqui cheios de unção, que serviram a Deus e são exemplos para nós hoje, não tiveram esse tipo de vida. Não precisa de muita inteligência para perceber isso. Só olhar para as páginas da Bíblia. Nós vamos ver que perto desses homens aqui nós estamos num paraíso. Dá até vergonha, né? De reclamar algumas vezes das nossas situações. Quando nós reclamamos para Deus e Deus nos mostra Estevão sendo apedrejado. E ainda pedindo perdão por aqueles que estavam apedrejando. Complicado, né, irmãos? Quando nós olhamos para um homem como Jó, que perdeu tudo e ainda continuava crendo em Deus. Não temos do que reclamar. Não temos do que nos acovardar. Por mais difícil que está a sua vida, não se compara com a desses homens, que são exemplos para nós. Portanto, irmão, se alegre no Senhor, mesmo diante da dificuldade. Lute, está sofrendo, se aproxime mais de Deus. Não é motivo para você se afastar, é para você chegar mais perto. Está passando por uma situação difícil? Chegue mais perto. Que negócio é esse de vir um sofrimento, de vez a gente ir para o nosso Senhor, a gente se afasta dele? Não faz sentido. Clame mais, ore mais, busque mais e experimente o fardo leve do Senhor. Amém, irmãos? Uma vida abençoada não é uma vida onde não há problemas, mas uma vida onde eu resolvo esses problemas diante da autoridade do Senhor Jesus. Problemas resolvidos, irmãos, aos pés da cruz, são problemas resolvidos. Agora, problemas resolvidos fora de Cristo é temporário, logo ele surge novamente. Não há solução fora de Jesus. Portanto, resolva os seus problemas na orientação da palavra de Deus e viva uma vida sem acúmulo de peso. Não vá empurrando as coisas para baixo do tapete. Apareceu um problema? Resolva. Lute, se esforce, se desgaste e veja o milagre acontecer. Crendo no Senhor, irmãos. Não é na nossa força, não é naquilo que achamos que fazemos de bom, mas é no Senhor. Amém? Vinde a mim. Se queremos, irmãos, eliminar esses fardos pesados da nossa vida, precisamos ir a Cristo, confiando nele e em sua palavra, para sermos livres de todo o peso do pecado. Segundo, irmãos, tomai meu jugo. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Eu acho que todos aqui sabem o que é jugo, né? Mas eu vou rapidinho aqui. Irmãos, jugo é uma peça feita de madeira onde se coloca os animais, né? Os bois. Tanto para puxar arado, quanto para puxar carroça. Sem o jugo, eles não sabem para que direção ir. Eles andam desorientados, né? Também é chamada de canga ou junta de bois. E esse instrumento aqui, irmãos, ele tem a ver com submissão. Um animal forte, grande, de grande porte, você consegue pegar ele e colocar ele na direção que você quiser. E você doma aquele animal para aquilo que você precisa fazer. Eu dei uma pesquisada e vi também que na tradição, eles usavam muito essa questão do jugo, e quando eles falavam isso, eles queriam dizer assim, quando falavam tomai meu jugo, eles diziam assim, vá à escola tal. Aqui nesse caso é o jugo de Jesus. Então está falando, tomai o jugo de Cristo, vá à escola de Cristo. Porque tem a ver com submissão. E nessa época a submissão era justamente aprender de alguém para levar a vida. Não era algo onde eu só aprendia para teoria, só aprendia para dizer que sei, mas era aprender e praticar. Isso era muito levado a sério por esse povo nesse período da história. E tem a ver com submissão e obediência. Tomar o jugo de Cristo, irmãos, é se deixar ensinar por Cristo, por sua palavra, com a finalidade de levar a vida por esses ensinos. Aprendemos de Cristo, irmãos, e isso tem que virar prática na nossa vida. Não pode ser algo teórico.
A pessoa que só aprende na teoria, ela não é frutífera, ela é infrutífera, se torna uma pessoa chata, toda conversa vira uma aula, você não é horrível você conversar com alguém que sabe da Bíblia e não tem compaixão. É horrível, nossa! É pesado, é chato, é horroroso. A pessoa que conhece muito da Bíblia, mas não tem amor por alma, se torna impiedosa ao ponto de... É um fariseu. É um fariseu. Agora, quando conhecemos a palavra de Deus e nos vemos nela, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Você tem compaixão pelo outro, você entende o sofrimento do outro, porque você é igualzinho o outro. Então você aprende primeiro para você. Você não aprende para ensinar o outro. Você não aprende para debater com o outro. Se tem uma coisa que eu detesto também é debate. Nossa, que coisa chata. Os cristãos, eles têm que pensar igual, né, irmãos? É lógico que algumas coisas a gente diverge, às vezes. Mas tem que estar mais próximo possível, porque senão está alguma coisa desajustada. Senão está estranho demais. Servimos o mesmo Senhor, temos a mesma Bíblia, cremos no mesmo Deus e pensamos diferente. Que negócio é esse? Não faz sentido. Então, tomar o jugo de Cristo, irmãos, é aprender para a vida. Não é para aprender para provar que eu sei. Não é para aprender para ter status. Não é para aprender para ser o chatão, o sabe-tudo. Não, é aprender para praticar. É aprender para abençoar o meu irmão. É aprender para abençoar o meu lar. É aprender para vencer o pecado, irmãos. É para isso. Não é para mostrar que sei. Portanto, irmãos, isso também é... Em alguma situação a gente nos dá mal, porque a gente não escuta pai, não escuta mãe, não é? Aconteceu um fato na minha vida, irmãos, eu nunca esqueci disso. Eu estava indo na Praça da Bíblia, né? Estava tendo uma festa lá, tudo. E aí a minha mãe falou para mim, você não vai porque vai acontecer alguma coisa com você, você não vai. E eu, dá licença, tá todo mundo lá me esperando, né, meu? Eu vou sim. E minha mãe, você não vai. E ela ficou o dia inteiro falando isso. E ela via eu empolgado, né? Porque a gente ia num número grande de jovens e a gente ia para se divertir. Mas essa diversão nunca acabava bem, né, irmãos? E nesse dia não acabou bem para mim. Tomei uma surra, irmãos. Eu nunca apanhei nem do meu pai daquele jeito. E nesse dia eu tinha sido convidado para estar na igreja. E eu furei, não vim para a igreja e fui para lá. E Deus falou grandemente nesse dia no meu coração. Quando eu me vi naquela situação, eu falei, não ouvi minha mãe, não ouvi meus verdadeiros amigos que queriam eu na casa de Deus, e aqueles que se diziam meus amigos, na hora que o couro comeu, correram todo mundo, irmãos. Ficou eu e uns 15 me batendo. O resto ficou uns 2, 3 comigo lá só, né? Que foram ponta firme, apanharam junto comigo. Era melhor ter saído fora, né? Mas esse dia, irmãos, esse dia Deus usou para falar comigo. No outro final de semana eu já estava na igreja. No outro final de semana eu já estava aqui na igreja já. Né? Já estava me interessando pelas coisas de Deus, buscando o Senhor. E muitas vezes nos damos mal, irmãos, porque não ouvimos os conselhos dos amigos que nos querem bem de verdade. Agora, você quer se dar mal na vida? Não ouça a palavra de Deus. Receita para você se dar mal na vida. Vire as costas para Deus. Não ouça a palavra de Deus. Às vezes nós não temos a receita para fazer a coisa certa, mas para fazer errado eu tenho, que eu já fiz. Vira as costas para Deus, ignore a palavra do Senhor, que tudo vai desandar na sua vida. É isso que você quer? Receba. Se for isso, receba. Mas não é isso que desejamos, né, irmãos? Queremos andar com Deus, mas para andar com Deus e as coisas dar certo na minha vida, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso confiar na palavra de Deus como um bom e verdadeiro conselho de um amigo que me quer bem. Só assim, irmãos, eu não vou me dar mal na vida. Só assim eu vou ter força para enfrentar tudo que a vida propor. Tudo, irmão. Doença, enfermidade, perda de alguém que eu amo. Só em Cristo nós vencemos essas coisas. Só em Cristo temos força para passar, sabe? Por essas coisas, sabendo e confiando que Deus vai nos dar força para vencer.
E não podemos viver inerte a tudo isso, irmãos. É a realidade da vida terrena. Precisamos pensar nessas coisas. Não somos seres eternos ainda. Um dia seremos com Cristo. Mas por enquanto ainda somos seres mortais. E precisamos confiar no Senhor. Portanto, irmãos, esteja submisso a Cristo. Coloque lá o jugo de Cristo. Ouça a palavra do Senhor e pratique ela na sua vida. Pratique, pratique. Melhor do que aprender na teoria é aprender e praticar, irmãos. Saiba pouquinho, mas pratique esse pouquinho. Do que saber muito e não praticar nada. Saiba pouco, mas pratique. Mostre isso com palavras, mostre isso na maneira que você leva a vida, como você se dirige às pessoas, como você trata o outro, como você se compadece do sofrimento do outro. Revele Cristo através da sua vida. Vá à escola de Cristo, tome o jugo de Cristo, aprenda de Cristo e viva Cristo. Amém, irmãos? Esse convite não é um convite simples, irmãos. Às vezes parece ser simples. Mas aceitar esse convite de Cristo, para ir à escola de Cristo e aprender de Cristo, não é deixar de carregar nossas lutas, nosso sofrimento. Pelo contrário, é ser capacitado por Cristo para carregar esse sofrimento, essa luta. É o contrário, é diferente de deixar de sofrer. Mas é ser capacitado pelo próprio Deus para enfrentar a luta que vier com alegria. Não é viver o modo piloto automático, onde eu vou vivendo a vida, e as coisas vão acontecendo e tá bom. Não é isso. Sem Cristo, irmãos, nós somos como esses animais de grande porte sem jugo. Andamos desorientados. Fazemos esforço a mais. Andamos a mais e sem direção nenhuma e chegamos a lugar nenhum. Agora com Cristo nós vamos em linha reta para o céu, orientados por Ele. Vamos vivendo a nossa vida de maneira digna, sem ser melhor do que ninguém, porque entendemos que sem Cristo não somos nada. Muito pelo contrário, né, irmãos? Estamos na igreja porque nós sabemos bem quem somos. Igreja são para seres imperfeitos. A gente escuta muitas pessoas falar, né? Ah, vai para a igreja tem que ser perfeito. Eles não sabem de nada, né, irmãos? Eles não sabem de nada. Nós estamos aqui porque precisamos de Cristo. E sem Cristo nós voltamos lá para a miséria da qual nós saímos. E não é o que desejamos. Por isso estamos aqui. Por isso buscamos a Deus, buscamos viver em comunhão. Porque sabemos de onde viemos e que tipo de pessoa nós éramos antes de Cristo. Portanto, vá à escola de Cristo, aprenda de Cristo e viva a Cristo. Terceiro e último ponto, irmãos. Primeiro, ir a Cristo. Segundo, tomar o jugo de Cristo. E o terceiro, que eu acho mais difícil, aprender sobre Jesus. Esse eu acho mais difícil, irmãos. Eu acho. Porque vivemos num mundo de muitas distrações. E como nós vimos aqui, aprender de Cristo não é apenas saber as palavras da Bíblia. Não é apenas conhecer os textos bíblicos, decorá-los, recitá-los, mas é vivê-los na prática. Esse é o maior desafio de todos nós. E aprender de Cristo é justamente isso. Aprendemos a teoria e vivemos na prática. E é aí, irmãos, onde pecamos muito às vezes. Porque conhecemos a palavra de Deus e muitas coisas que Cristo requer de nós, nós deixamos para lá. E nesse mundo nosso aqui, há muitas distrações que tiram o nosso foco. Quem estava na Juban, eu achei muito legal, queria até fazer aqui na igreja. Ver se tem alguns atores disponíveis aí, Aline, para a gente fazer aquela peça muito da hora, né? O irmão começa cheio de foco, tá lá jejum, oração, Bíblia, né? E aí ele começa a semana dele cheio de bênção, sabe tudo que tem na igreja, conhece a agenda da igreja, ele já chega, já ora, já vai para a Bíblia, já vai para o jejum e vai para o trabalho abençoado. No terceiro dia, irmãos, ele já toma o café e esquece de jejuar. No terceiro dia. Aí sai atrasado, não dá tempo de ler a Bíblia. Chega no trabalho, só acontece coisa ruim. E aí quando ele chega à noite em casa, que tinha um culto dos varões na quarta-feira, tinha jogo ainda do Corinthians, irmãos. Né? Se fosse de São Paulo, tudo bem, mas do Corinthians, faltar num culto para ver jogo de Corinthians. Não, de São Paulo também não, tá, irmãos? Não me entenda, eu nunca fiz isso. Não me entenda mal. Até porque ultimamente não está valendo muito a pena, não.
Nunca valeu, né? Mas você percebe, irmãos, que aquela peça, ela retrata a nossa vida. Saímos de um evento, de um culto abençoado, cheio de energia. Oh, Deus falou comigo. Aí na segunda-feira, beleza. Na terça-feira, beleza. Na quarta-feira, já começa a capengar. Na quinta-feira, já está meio estranho, já está um irmão meio esquisito. Já está se desconfigurando. Aí tem que chegar um outro culto, um outro avivamento para a pessoa se reativar de novo. Nós não devemos viver dessa forma, irmãos. Aprender de Cristo implica em um compromisso diário com a gente mesmo. Aprender de Cristo não é para o outro, é para mim. Eu preciso aprender de Cristo. Eu preciso conhecer aquele que vai me dar descanso. É só aprendendo de Cristo, desenvolvendo confiança nessa relação, que eu consigo olhar para Cristo e perceber que nele há o verdadeiro descanso que eu tanto quero. Fora de Cristo não há esse descanso. Agora, quando eu não aprendo, irmãos, e não sei do que Cristo é capaz, não conheço o Deus que eu sirvo, eu não acho descanso para minha alma. Não há contentamento, não há alegria em servir o Senhor, não há alegria no ajuntamento da igreja, não há alegria em nada que eu faço, porque eu não conheço o Deus a quem eu sirvo. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, da nossa salvação, Ele não deseja que a gente siga Ele cegamente. Ele não deseja que eu siga Ele porque o meu pai é crente. Porque eu nasci num lar cristão. Ou simplesmente porque eu tenho que agradar o outro. O desejo dele é que eu conheça Ele, que eu me relacione com Ele intensamente, para eu saber que de fato Ele é o Senhor da minha vida, que nele está o meu descanso, que nele está o meu contentamento, que nele eu estou completo, que nele há a razão do meu viver. Quando entendemos isso, irmão, tudo que fizemos, vamos fazer com alegria, com gratidão. Tudo que Ele nos preparar, nós vamos ver como uma oportunidade de servir, não como um peso. Quando nos reunimos, que bênção. Hoje eu pude estar aqui. Vamos ter prazer de estar nas reuniões de oração. Vamos ter prazer de estar nos ajuntamentos da igreja. Não vai precisar de uma data especial para que a gente se sinta motivado a ir. Mas qualquer data eu vou falar, Deus, eu quero estar lá. Não para fazer volume, mas para buscar a presença do Senhor. Além de se colocar no jugo de Cristo, irmãos, devemos aprender com Ele. Jesus nos convida ao aprendizado. Por isso não podemos depender apenas, irmãos, de que outros nos ensinem, mas nós precisamos ter disposição de buscar na Bíblia esse aprendizado que muitas vezes é ministrado pelo Espírito Santo em nós. Quantas vezes eu já não tive experiência de ler a Bíblia na minha casa e ser tocado profundamente por Deus? Creio que os irmãos já tiveram esse tipo de experiência também. Não é bom, irmãos? Quando nós sentimos, através de uma simples leitura bíblica, o Senhor nos visitando, e ali nós choramos, e ali nós nos alegramos. Agora imagina isso aqui, multiplicado, em todos os irmãos. Não seria uma festa, uma verdadeira bênção? Por isso precisamos desejar conhecer mais a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele não quer, irmãos, que seguimos Ele sem entendimento, com imaturidade, sem saber aquilo que Ele fez e que Ele fará por nós. Ele quer que o conheçamos profundamente, para que servimos com alegria e com entendimento. É fundamental, irmãos, que aqueles que buscam descanso para suas almas confiem na palavra do Senhor e conheçam essa palavra. Sem isso, não há como encontrar esse descanso. Até porque é o caminho que Cristo nos dá no nosso texto. Vinde a mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim, e eu vos darei descanso. Não é isso que o texto fala? Então, se nós seguimos a orientação de Jesus, Ele vai honrar o nosso esforço, a nossa fé, e vai nos trazer contentamento para a nossa alma e descanso, irmãos. Salmo 119, do 9 ao 11, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta, né? Que serve para o jovem, para o não jovem. Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixe fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Qual a finalidade, irmãos, de aprendermos da palavra de Deus? Não pecar contra Deus. Não é para ganhar debates teológicos. Não que isso não seja importante. É importante a gente ter a nossa posição bem esclarecida na nossa mente. Mas não é para isso.
é para vencer o pecado. Podemos ganhar vários debates e viver uma vida de pecado. Agora, quando somos, tocados piedosamente pelo Espírito Santo de Deus e compreendemos a palavra, queremos lutar contra o pecado, que faz separação de nós e Deus. Só assim, irmãos, vamos viver uma vida de descanso no Senhor Jesus. Livre do peso do pecado, da culpa do pecado, e livre de ficar buscando coisas para se justificar diante de Deus, que Ele mesmo não exigiu de nós. Só assim. Preciso conhecer a vontade de Deus através da sua palavra para ser conduzido e guiado por Ele, e não pelas minhas próprias convicções e o meu entendimento equivocado acerca da vida. Por isso, irmãos, preciso estar sempre em contato com a palavra de Deus. Salmo 19, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu quero percorrer, irmãos, o caminho da vida de maneira digna, livre desses embaraços, a palavra tem que ir iluminando esse caminho. A palavra de Deus é como uma lanterna que vai iluminando esse caminho. Qualquer coisa que tiver no meio ali, você vai conseguir se desviar, se você olhar pela palavra de Deus. Se desejamos vencer o pecado de verdade, vamos dedicar tempo, irmãos, a compreender a palavra do Senhor. Se eu tenho um compromisso de vencer o pecado, glorificar a Deus com a minha vida, não há outro caminho. É palavra. Vinde a mim, ir a Cristo. Tomai meu jugo, se submeta ao senhorio de Jesus Cristo e aprenda de mim. E aí encontraremos o descanso que tanto nossa alma procura. Amém, irmãos? Concluindo, Cristo nos convida a ir até Ele com a finalidade de nos dar descanso e alívio para o peso do pecado que destrói a nossa alegria, irmãos. Eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça agora nesse momento. E pensar, irmãos, comigo, como você tem levado a sua vida de devoção a Cristo. Você tem ido a Ele com seus fardos pesados? Você tem se submetido ao senhorio da tua palavra? Você tem aprendido a respeito do Senhor a quem você serve? Com a finalidade de vencer o pecado? Tenha esse compromisso com você mesmo, irmão. Vença as suas lutas, o seu pecado, ache contentamento e alívio no Senhor. Como vimos nessa noite, fora dele não há descanso para nossas almas. Fora do Senhor só há inquietação, fora do Senhor só há frustração, fora do Senhor só há enganação. É nele que nos completamos como seres humanos. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor te desperte a amar a palavra do Senhor, a desejar a palavra do Senhor no seu dia a dia, a buscar uma intensidade de relacionamento com Deus. Quero falar para você nessa noite que ouviu esta palavra. Se Deus falou com você e você tem estado longe dos ensinamentos do Senhor, se você não tem se submetido ao senhorio de Cristo, nesta noite o Senhor te convida a fazer isso. O convite é para você também, vinde a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, cumprindo essas etapas. Primeiro você precisa vir, depois submeter a sua vida a Cristo e dar continuidade nesse processo, aprendendo a respeito de Jesus. Se nesta noite o Espírito Santo falou ao teu coração e você deseja receber esse fardo leve de Cristo, eu quero convidar você a estar vindo aqui à frente para nós estarmos orando com você. Se você deseja colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e se entregar a Ele, também você pode estar fazendo isso neste momento. Não tenha vergonha, nós todos somos iguais diante de Deus. Não há diferença. Que nessa noite você possa se render ao senhorio de Cristo. Agora você que já serve a Jesus, você que já entregou a sua vida a Cristo, mas por alguma razão tem experimentado esse peso e quer receber esse alívio do Senhor, quer receber oração por essa situação que você está passando, vem aqui à frente também, nós vamos estar orando por você nessa noite. Não tenha vergonha, irmãos. Vamos receber a bênção do Senhor. Vamos clamar, vamos buscar a Deus para que esse fardo pesado seja tirado de nós. Há alguém nessa situação?
Se não há, irmãos, eu não vou insistir. Mas que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao teu coração e que você possa se aproximar a Ele diante de tudo isso que nós conversamos aqui nessa noite. Amém? Não há ninguém, irmãos? Então vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como tua igreja. Senhor, que a tua palavra venha falar a cada coração, que nós venhamos ir em direção ao Senhor com nossas lutas e dificuldades, ó Pai, porque só o Senhor tem poder para resolvê-las. Que nós possamos nos submeter ao seu senhorio, possamos colocar o teu jugo, Pai, ser guiados por ti, e que venhamos dar continuidade em descobri-lo, em aprender a teu respeito, para que venhamos ser livres do peso do pecado, Pai, para que venhamos não querer se justificar diante do Senhor com coisas que o Senhor mesmo não exigiu, mas que a gente possa desenvolver uma vida de devoção ao Senhor, que abre os nossos olhos, que tira toda a cegueira espiritual e nos faz viver uma vida mais leve, com o fardo do Senhor. Portanto, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a te honrar, a te engrandecer, a viver de maneira digna de ser chamados filhos de Deus. É o que nós clamamos, ó Pai, e pedimos nesta noite em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, irmãos. Deus abençoe, irmãos.